Oi, meu irmão, minha irmã, aqui estamos. Vou até a sua casa e você me acolhe aí. E encontramos-nos para a leitura orante da palavra. Desta vez é o segundo domingo do Advento e o texto é de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 6. É para o dia 5 de dezembro. Vamos a ele, vou ler. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, era Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, todo o vale será aterrado, toda a montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. É esta a palavra do Evangelho para este dia 5 de dezembro, segundo domingo do Advento. Interessante, não? Vamos observar aqui como Lucas apresenta João Batista. E por que ele o faz no modo que aqui encontramos. Lucas é considerado o evangelista da história. Ele é o que mais destaca a presença do Filho de Deus na história humana, participando dos passos humanos, das dores humanas, das alegrias humanas e das esperanças que a humanidade acalenta. Dentre os evangelistas é o que mais se volta para este horizonte ou esta dimensão da existência humana. Vamos lá, no 15º ano do império de Tibério César. Sabe que Tibério César foi o imperador cujo período o Império Romano chegou ao seu auge, a sua fase mais brilhante, mais grandiosa da sua história. Poder, potências, conquistas, realizações, exércitos, enfim, o auge da história humana. Parece que a humanidade nunca fora tão grande e nunca tivera um representante da humanidade que pudesse alcançar níveis tão elevados de expressões humanas, de conquistas e de triunfos. O imperador, então, no tempo de Tibério César, o imperador, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Pilatos foi um governador, governava a Judéia em nome do imperador romano, porque o Império Romano tinha
conquistado aquela região. Pilatos fora um homem truculento, violento, tirano. Há narrativas de Flávio Joséfo que explicam, que apontam, que indicam que numa única vez ele mandou matar 3.000 judeus por ocasião de uma revolta. Era implacável, sim. A expressão mais rude e grotesca do homem violento. De um lado, Tibério César, grandeza do império. Pilatos, do domínio poderoso e violento. Herodes, a mesma coisa. Filipe, destes não se sabe muito. De Lisânias, também não se sabe muito. De qualquer maneira, temos aqui uma série de expressões e nomes do poder político. E, sendo sacerdotes, sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Tudo sugere grandeza. De um lado, grandeza política, de outro, magnificências religiosas. O que aconteceu? Justamente neste tempo da história, em que parecia que as grandezas humanas até dispensavam a proximidade de Deus, eis que apareceu a palavra de Deus, foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus foi dirigida, expressão típica do profetismo, do profeta. Enquanto houver profetas, Deus ainda está a falar. Quando não houver profetas, é como se Deus se tivesse calado. E eram já vários séculos que não surgiam profetas. Até o Salmo 74 apresenta a oração dolorosa, doída do salmista. Por que, Senhor, não mais te manifestas? Até quando nos deixarás desorientados por causa do teu silêncio? Porque não te manifestas, Senhor. Não temos mais profetas. E se não há profetas, se Deus estiver calado, não mais anuncia e nada dialoga, parece que Deus terá se esquecido dos seus. Então, se a palavra de Deus foi dirigida a João, Deus rompeu o silêncio. Tem algo a nos apresentar. Qual é a esperança que pode suscitar? E foi no deserto. Deserto. Não precisamos pensar aqui em deserto como aquela forma de... aquele mundo de areia inóspito. Um terror. Mas deserto é um lugar de silêncio. A palavra de Deus ressoou lá onde alguém se apresentou com seu silêncio para ouvir. O deserto é também a história do povo de Israel, que faz lembrar a história do povo de Israel. Moisés conduzia o povo, falava, orientava, havia direção. O deserto aponta também para experiências de comunhão. Quem ficar num deserto sozinho não sobrevive. Esse deserto não é apenas um lugar geográfico, é um apontamento teológico. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento. A palavra batizar, o verbo é
mergulhar. Mergulha na água. A água é símbolo de vida nova. A água é símbolo de purificação. Mas arrepender-se do quê? Não é arrepender-se no sentido de condenar-se por um erro, por erros ou pecados, no sentido de que se eu pedir perdão e se eu me arrepender, daí Deus me perdoa, senão Ele não o faz. Não, não é assim. É oferecer um caminho novo de conversão. Para a conversão dos pecados, para a remissão dos pecados, isto é, para recomeçar uma vida nova. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías. E aí temos um texto de Isaías, Isaías capítulo 40, versículos 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. É que no tempo de Isaías aparecera um profeta, quando tudo parecia que o povo de Israel estaria condenado à ruína. Uma voz soou e ressoou: preparem o caminho, acolham, o Senhor está para vir, quer chegar, não para trazer juízos que condenam, mas para trazer aquelas notícias boas. Qual? Que toda a humanidade, toda a carne verá a salvação de Deus. Esperar no advento que Jesus venha não é simplesmente reservar uma data para uma festividade de expressão cultural, e às vezes mais cultural, em muitos ambientes mais folclórica até do que religiosa ou teológica. Estamos esperando, neste tempo em que nos preparamos para o Natal, estamos não apenas preparando uma comemoração, mas preparando, retomando, convertendo-nos para recomeçar o caminho do seguimento de Jesus, pois que Ele, Salvador, quer abraçar a todos os que desejam a sua chegada. Então, meu irmão, minha irmã, passemos agora à segunda parte, a verdadeira, a real leitura orante desse nosso segundo domingo, evangelho do nosso segundo domingo do Advento, Lucas 3, 1 a 6. Como sempre, vamos cuidando bem com o sentido da palavra, mas vamos condicionar nossa interioridade ao silêncio orante. Não é algo pronto, não é uma realidade espontaneamente assegurada, nós precisamos optar por ela. Então, queira se colocar numa posição que favoreça o silêncio, a quietude, o recolhimento. Tente fechar os olhos e respirar de maneira serena, lenta, inflando os pulmões, sentindo o ar a percorrer as vias aéreas. E isto é um movimento que começou desde o dia do nosso nascimento e nunca cessou.
mas fazer com calma condiciona a inteireza de nós mesmos a ouvir com a quietude de quem está muito, muito atento. E estando assim agora, vamos pedir ao bom Deus, que nos mova ou que propulsione a nossa interioridade a necessária percepção da presença e proximidade do Espírito de Deus. Vamos pedir que o bom Deus venha participar desse nosso momento orante, que venha o Espírito de Deus a falar a Deus em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao terceiro passo. Agora é reler, digamos assim, o texto com a nossa imaginação. É como se, além dos nossos olhos e da nossa atenção, também quiséssemos, com a imaginação, mergulhar no cenário que o evangelista apresentou. No ano 15º do Império de Tibério, vamos tentar imaginar palácios, poder, luxo, grandeza, exércitos, imperialismo, dominação de povos, escravização de nações inteiras. Quanta grandeza de poder humano, não? Era governador da Judéia Pilatos. Vamos tentar imaginar violência, domínio, autoritarismo destruidor, pessoas com muito medo dele, Pilatos e seus soldados. E outros nomes, Herodes para a Galileia, Filipe para a Itureia, vários. Expressões de outrora, mas também as de agora. Muito poder, muita fama, muita influência, muito luxo, muito triunfo, outrora e agora. Também um templo gigantesco, como era o de Jerusalém, 100.000 metros quadrados de área construída. Para aquela época era algo muito difícil de imaginar que era possível fazer. Muita gente, muito sacrifício, muita proeminência religiosa, não necessariamente fidelidade a Deus, proeminência religiosa. E a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. Tentemos imaginar agora um homem, uma espécie de eremita, vive só, vive distante talvez, não se conhece, é pouco conhecido, mas impressiona por sua sabedoria, pela clareza de suas ideias. Poderíamos pensar que tratar-se de um andarilho, mas o seu falar retrata sabedoria, retrata profundidade e também propõe tempos de esperança.
Podemos imaginar este homem a falar e há quem venha ouvi-lo. E o que diz ele? Que é tempo de graça, que é tempo, podemos até ouvi-lo, que é tempo de nos preparar para a grande verdade que Deus quer trazer aos seus. Toda a carne verá a salvação de Deus. Que os vales sejam alteados, elevados. Que as montanhas sejam aterradas. Imagens para falar de um novo período de esperança, uma nova história. Agora um novo passo. Vamos nós nos colocar lá. Eu tenho presença, talvez fascínios melhor. Tenho presente em mim. Eu me conheço. Eu sei o quanto poder humano, riqueza, facilidades, triunfos, fama, dinheiro, quanto isso pode me facilitar, quanto isso pode me fascinar melhor, como eu gostaria de poder dispor de tudo quanto é facilitação acomodatícia ou então consumos, prêmios, festas. Todos nós gostamos disso. O imperador também oferecia. Eu posso me deixar convencer ou fascinar por formas diversas de poder, de Pilatos, de César. E ao mesmo tempo eu sei dos anseios secretos, das contradições que me perturbam, daquelas incoerências de fundo. Eu quase que gostaria de me aproximar de todos estes. De Pôncio Pilatos, de César, de Anás, de Caifás. Mas eu também tenho sensibilidades para o que João Batista fala. Chegaram tempos de esperança. Não precisamos olhar para trás, punindo-nos por erros. Aquele homem só, lá no deserto, faz ressoar aos meus ouvidos o convite ao arrependimento. Porque a salvação de Deus chegou ou está para chegar para aqueles que desejam ser alcançados pela bondade do alto. Eu posso olhar para mim, deixar-me olhar por César. Ele me convida. Pilatos, talvez queira que eu concorde com ele. E João Batista olha para mim para dizer: prepara-te para os dias da salvação que estão prestes a desencadear. Quase que João Batista me convida e até me pergunta se desejo a sua chegada. E se desejo, como vou me preparar? É o que ele está a esperar que eu diga ao Senhor, que está pronto para ouvir a minha voz e a minha oração. É hora da minha prece penitencial, reta,
honesta. Como é que eu quero receber aquele que vem? O que quero oferecer a ele que vem é o Filho de Deus com anúncios de salvação.